Muito bom dia. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2024. Estamos aqui para mais um café da manhã da ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, filiados à Uniapac. A ADCE é uma associação sem fins lucrativos e trabalha com a inspiração e a formação dos empresários para o bem comum. A importância de colocar a responsabilidade social das empresas e a pessoa no centro das suas atividades. Hoje temos a honra de receber meu querido amigo Roberto, que é uma inspiração para todas as pessoas que estão procurando melhorar esse país através da possibilidade de, pelo menos, minimizar, né, Roberto, a questão da corrupção. O Papa uma vez falou que a corrupção é um câncer, né, e que vai se espalhando e que contamina, né, todas as situações e que vai corroendo e principalmente impacta nas pessoas menos favorecidas. Então, eu gostaria que hoje o Padre Valdeir está tentando aí nos acompanhar, mas ainda não conseguiu entrar. Ele está lá em Brasília e não conseguiu ainda entrar na, na nossa live aqui. Então, eu vou deixar para ele fazer no final e vou ler aqui a nossa oração e depois eu passo a palavra para o Adalberto e para o Roberto. Muito bom dia a vocês que estão entrando agora, chegando. Bom, vamos lá. Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor onipotente, Pai bondoso, que criaste todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens. E para que, servindo-os a eles por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, novamente, muito bom dia. Eu peço que o Adalberto, que é o presidente da ADCE São Paulo, dê as boas-vindas a vocês. Por favor, Adalberto. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro café deste ano de 2024 da DCE. O nosso convidado é o Dr. Roberto Livianu, que é procurador de Justiça de São Paulo, doutor em Direito Penal pela USP, idealizador do Instituto Não Aceito Corrupção, colunista do Estadão, também colunista do jornal digital Poder 360, Academia Brasileira, Academia Paulista de Letras, escritor, palestrante e professor. O tema da palestra é os desafios do enfrentamento à corrupção. O Dr. Roberto já publicou 16 livros no Brasil e no exterior, incluindo livros sobre a nova lei. Em julho de 2017, nós também tivemos a oportunidade da palestra da doutora Isabel Franco, naquele momento também, que é doutora no tema de compliance. Ela descreveu um pouco para nós sobre a lei 12.846. É a lei essa que foi base para a Operação Lava Jato, né? Muitos pontos importantes de ensinamento para nós, né? E a gente entende assim, precisa ser bastante corajoso hoje no país para trazer esse tema. Então, parabéns, doutor, até por ser idealizador
desse Instituto Não Aceito Corrupção. Parabéns por isso. Muito obrigado. Com o senhor a palavra. Muito obrigado, Adalberto. Obrigado, Gigi, por esse convite. Só um pequeno reparo, eu integro a Academia Paulista, Perfeito. mas quem sabe um dia terei a honra de integrar a Academia Paulista de Letras. Quem Para mim sabe a brasileira, doutor? Quem sabe a brasileira? será uma grande honra, um grande privilégio para mim. Muito obrigado, muita honra para mim fazer parte dessa conversa com tanto brilho, tanto dinamismo, entusiasmo conduzem, né? Então, foi uma alegria para mim ser convidado para que nós possamos conversar hoje sobre os desafios do combate à corrupção, na qualidade de presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e também como procurador de justiça do Ministério Público, integro há 31 anos, né? Vou trazer algumas reflexões, algumas preocupações que eu tenho como presidente do Instituto, como procurador de justiça, que ao longo do tempo vem se consolidando, trazer essas preocupações. Tenho certeza que haverá alguns questionamentos também, assim nós vamos conduzir esse nosso diálogo, né? Sem sombra de dúvida que esse é um assunto que nos preocupa a todos nós, né? É um problema sério, é um problema grave, é um problema bastante desafiador. É um problema que está na agenda de todos nós, está na agenda das empresas, está na agenda da sociedade. Até a década de 1970, o assunto da corrupção ele era tratado de uma determinada maneira e a corrupção, de uma certa forma, ela era até naturalizada, ela era até aceita. Para se ter uma ideia, no Código Tributário francês, permitia-se abater a corrupção nas declarações de imposto de renda. O que se pagava dentro do mundo dos negócios como corrupção era admitido de imposto de renda. Isso acontecia na França, isso acontecia na Alemanha, isso acontecia em uma série de países europeus, né? Durante muitos anos, essa foi a lógica dos negócios, essa foi a lógica do dia a dia, né? Até que o mundo começou a se preocupar de maneira cada vez mais séria, cada vez mais estruturada, e começamos a ter um movimento de corrupção. É muito marcante o episódio Watergate, na década de 70, nos Estados Unidos, que levou à retirada do poder do presidente Richard Nixon. E esse movimento levou à edição de uma regra muito significativa, um marco divisor de águas, que construiu um instrumento para coibir a corrupção, que acabou sendo uma referência internacional anticorrupção, né? Sem sombra de dúvida, um divisor de águas que gerou regras em outros países para coibir a corrupção. A partir dali, os países têm mais regras sérias, regras firmes, e se consolida a ideia de termos um compromisso internacional anticorrupção. Isso vai se consolidando cada vez mais. E nós temos tratados internacionais muito importantes, dentre os quais devemos destacar a Convenção da OCDE em 1997, né? Talvez o documento internacional mais importante em que o mundo se compromete contra a corrupção. Tratado que o Brasil subscreveu, né? Tratado que combater a corrupção. Na sequência, temos a Convenção da ONU em 2003. Aliás, o Dia Internacional Anticorrupção, dia 9 de dezembro, ele tem razão de ser a partir da assinatura da Convenção da ONU em 2003. Portanto,
a Convenção da OCDE em 1997, a Convenção da ONU em 2003, são anos absolutamente cruciais para o combate à corrupção relacionada à anticorrupção. Então, eu estou dizendo, estou chamando a atenção para isso, pelo seguinte: antes desses momentos, a corrupção era aceita no mundo e um pouco de corrupção é aceitável porque é a chamada graxa que movimenta as engrenagens. É a chamada graxa dos negócios, do mundo empresarial. Não é? Só que a concepção do mundo se modificou. Nós tivemos um movimento no mundo contra a corrupção. Não é? A Convenção da OCDE em 97, a Convenção da ONU em 2003, a visão do mundo em relação à corrupção se modificou muito. O Brasil em relação a isso. O Brasil aderiu a esta visão internacional contra a corrupção. O Brasil assinou a Convenção da OCDE de 97. O Brasil assinou a Convenção da ONU. O Brasil aderiu com seriedade a essa nova visão do mundo anticorrupção. O Brasil fez uma lei de improbidade em 92. O Brasil fez a lei da delação premiada. Isso significa que o Brasil tem, com seriedade, um compromisso de luta anticorrupção? Infelizmente, não. Não adianta você editar uma lei de improbidade, editar uma lei da delação premiada, a lei das estatais. Leis, elas são elaboradas, mas nem sempre a existência de leis significa verdadeiro compromisso anticorrupção. Infelizmente, não é a realidade do Brasil. Tanto que no Brasil não existe uma política pública anticorrupção. Nós vamos considerar uma política pública de saúde pública no Brasil, nós temos uma política pública de educação pública no Brasil, mas nós não temos uma política pública anticorrupção no Brasil. Né? A lei sancionada pelo ex-presidente Fernando Collor, condenado recentemente por corrupção, em 2021 essa lei foi totalmente destroçada pela Lei 14.230. Né? Num momento de descarada, vergonhosa entre o Executivo e o Legislativo. No momento em que se fala em obstruir a luta anticorrupção, o Executivo e o Legislativo se unem numa ligação absolutamente incestuosa. Não há uma união, não se dá as mãos para combater a corrupção no Brasil há muitos anos. Não existe situação e oposição. Né? O que se vê é exatamente o contrário. E eu não estou falando do governo anterior. Eu digo que, infelizmente, quando o tema é combate à corrupção, nós vemos uma ligação incestuosa entre o executivo e o legislativo. Não há situação, não há oposição. Existe uma má vontade gigantesca quando há corrupção. Alguns anos atrás, precisamente em 2014, nós vamos completar aí 10 anos do início do trabalho da Operação Lava Jato, destampou-se um fétido caldeirão, no qual se percebia corrupção de grande medida. Corrupção praticada por pessoas detentoras de expressivas parcelas de poder político e econômico. Houve graves equívocos por parte de procuradores, por parte do magistrado Sérgio Moro, por parte de gente que atuou na Operação Lava Jato, sem sombra de dúvida. O juiz Sérgio Moro é uma grande decepção pela sua atuação na Operação Lava Jato, que se saiu do seu caminho. Né? Os procuradores, o procurador Deltan cometeu equívocos, houve equívocos, mas não é porque os equívocos aconteceram
que nós vamos fingir que não se corrupção. A corrupção civil e a corrupção envolve gente detentora de parcelas expressivas de poder político e econômico. No governo anterior, o que se fez? A força-tarefa da Operação Lava Jato foi simplesmente destruída e nada se colocou no lugar, sabendo que a sociedade brasileira tem uma grande expectativa, como vocês da ADCE têm expectativa que essa corrupção de grosso calibre, e todos nós temos, que essa corrupção seja enfrentada com eficiência. Não adianta você combater a corrupção colocando o enfrentamento à corrupção da mesma o crime de batedor de carteira na estação de trem. Não teremos eficiência. Nós precisamos de gente dedicada ao enfrentamento desses crimes, precisamos de procuradores designados para apurar esses crimes, porque senão não teremos eficiência. Tá certo? Se houve erros na condução da Operação Lava Jato, vamos ajustar esses equívocos, vamos organizar aquilo que foi errado, vamos fazer ajustes de rota, mas nós precisamos de eficiência no enfrentamento da corrupção, precisamos de gente dedicada a isso, porque senão não teremos. A OCDE divulgou recentemente seu quarto relatório de monitoramento da sua convenção anti-suborno. E neste quarto relatório, que foi divulgado após uma sabatina de altas autoridades brasileiras em Paris, ali foram apontados problemas graves que a OCDE detectou no enfrentamento brasileiro à corrupção. E nós precisamos observar com humildade aquilo que a OCDE apontou em relação aos problemas brasileiros no combate à corrupção. Vamos ter humildade, seriedade e verificar aquilo que foi apresentado neste relatório. Em primeiro lugar, a OCDE diz que no sistema brasileiro não se vê a capacidade de enfrentar a corrupção transnacional. É um problema grave. Depois de todos esses anos, nós não temos eficiência em enfrentar a corrupção transnacional. Isso é grave, isso é sério, isso é um problema, né? Em segundo lugar, a OCDE aponta problemas no nosso sistema jurídico relacionado à prescrição. A prescrição é uma porteira aberta para a impunidade, e é verdade. O mundo todo tem um padrão relacionado à prescrição, em que nós temos a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. O que é a prescrição da pretensão punitiva? É um sistema, um conjunto de regras relacionadas ao tempo que o Estado tem para acusar. É o tempo que o Estado tem para apurar a prática, o processo para aqueles responsáveis por um crime, certo? O que é a prescrição da pretensão executória? É o tempo que o Estado tem à sua disposição para que a pena seja aplicada, né? De prescrição do ponto de vista internacional. No mundo todo funciona assim: prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória. E quais são os prazos prescricionais? Eles variam em função do tamanho, em relação ao tamanho da pena. Penas maiores, prazos prescricionais maiores. Penas menores, prazos prescricionais menores. No Brasil, infelizmente, criou-se uma terceira espécie de prescrição. É uma colher de chá adicional, a chamada prescrição retroativa. Só no Brasil existe isso. O jurista alemão Kai Ambos, que aqui esteve alguns anos atrás no Paraná, dando palestra, riu-se do Brasil em relação a nós, dizendo que o Brasil não é um país sério. Um país que cria esse tipo de instrumento jurídico não merece ser tratado com seriedade, né? Fez até piada em relação à goleada que nós sofremos na Copa para a Alemanha por 7-1, né? Nós merecemos esse tipo de
comentário jocoso por parte de um jurista. Como se não bastasse esta desonrosa prescrição retroativa no âmbito penal, nesta Lei 14.000, que destruiu a Lei de Improbidade Administrativa, criou-se a prescrição retroativa em matéria de improbidade administrativa. Não basta vergonha da prescrição retroativa em matéria de improbidade, para que não se consiga punir as improbidades administrativas. Com essa nova lei de improbidade de 2021, que tem 3 categorias de improbidade: as improbidades com enriquecimento ilícito, com dano ao patrimônio público, com violação de princípios, o artigo 11 foi praticamente destruído. Não é mais possível punir as improbidades com violação aos princípios. Sobraram apenas as de enriquecimento ilícito e as de dano ao patrimônio público. As do artigo 11 foram praticamente destruídas. Não é mais possível punir as improbidades culposas. E eu participei muito dessa luta de resistência de improbidade, argumentando, mas por que não se pode punir improbidades culposas? Vamos manter impunidades culposas quando a culpa for gravíssima. Não vamos eliminar essa possibilidade. Nós foram implacáveis nesse esmagamento da lei de improbidade, na lei de improbidade. Então, o Brasil vive um momento difícil em relação à proteção ao patrimônio público. Outro ponto que eu gostaria de salientar, que é um tema da ordem do dia, de Alberto, de Gi, todos que nos acompanham, é um problema que diz respeito ao nosso Supremo Tribunal Federal, e que também foi destacado por este relatório da OCDE. A OCDE destaca decisões excessivamente políticas, decisões em que a sociedade tem problemas em relação à segurança jurídica. Inclusive mencionou decisões do nosso eminente ministro Dias Toffoli. Nós estamos aí debatendo, discutindo, estamos às voltas com decisões relacionadas à suspensão de multas de empresas. Aliás, a Gigi me perguntava sobre a questão empresarial. Vamos falar um pouco sobre a questão empresarial, até porque o segmento que está hoje presente é do mundo empresarial. Vamos falar um pouco a respeito disso. Eu tenho certeza absoluta que os empresários íntegros, todos eles têm a expectativa que a corrupção seja punida. Seja punida. Porque o empresário correto, o empresário honesto, ele quer viver num ambiente de competitividade absolutamente limpo, previsível. Ele não quer conviver com a corrupção, porque a corrupção torna o ambiente da competição um ambiente sombrio, um ambiente em que aquele que oferece a propina, ele conquista os mercados e vence aquele que põe a mala preta na mesa. Não é isso que se quer. O que se quer é a honestidade, a competição limpa. Muito bem, houve acordos de leniência, houve negociações para que as coisas sejam recompostas e, recentemente, algumas multas aplicadas à empresa JF, empresa Novonor, antiga Odebrecht, foram suspensas pelo eminente ministro Dias Toffoli. Estamos falando de processos e acordos que giram na casa de dezenas de bilhões. Todo respeito ao ministro Dias Toffoli, mas nós sabemos que acordos geram leis entre as partes. Acordos geram leis entre as partes, os acordos foram homologados pela Justiça, e nesses acordos essas empresas estavam muito bem assessoradas por bancas de advocacia muito prestigiadas. E não é razoável que esses acordos, devidamente homologados pela Justiça, sejam suspensos desta maneira. É uma situação muito delicada do ponto de vista da segurança jurídica. Espera-se do Supremo Tribunal Federal que ele nos ofereça segurança jurídica. E mais do que isso,
dados estarrecedores chamam a nossa atenção no seguinte sentido: os tribunais, eles devem funcionar diante da lógica da colegialidade. O que são tribunais? São organismos, componentes do sistema de justiça, que nos oferecem decisões em que os desembargadores e os ministros decidem em turmas, decidem em grupos e não individualmente. O Supremo Tribunal Federal é um único tribunal e não 11 tribunais. E, infelizmente, hoje, mais de 80% das decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal são monocráticas. E esse é um dado estarrecedor, né? Isso leva a OCDE a colocar ali uma red flag, um sinal de alerta. Isso não é saudável. Inclusive, as decisões do ministro Dias Toffoli são apresentadas numa linguagem panfletária, uma linguagem politizada, uma linguagem que não é própria de um magistrado, que deve trazê-la numa linguagem técnica, uma linguagem jurisdicional. Não, você deve ser o Ministério Público, instituição que foi desenhada na Constituição de 88 como instituição responsável pela proteção da sociedade no campo coletivo. E não é a primeira, não é uma, não são duas, são o Ministério Público, projeto de lei da mordaça, PEC da vingança, mais recentemente, em que se quis uma intervenção política no Ministério Público para se escolher o corregedor nacional do Ministério Público pelo Congresso, né? São várias tentativas de enfraquecer a instituição do Ministério Público, com muita preocupação pela OCDE, talvez hoje o organismo multilateral mais importante do planeta, certo? Então, são pontos de preocupação trazidos pela OCDE no seu quarto relatório de aplicação, de implantação da lei anti-suborno, que merecem a nossa atenção, apresentados publicamente, não é? Outra questão, Adalberto, que nos acompanha, e reiteram essa questão, não, mas o problema brasileiro é um problema cultural, né? Isso aí, desde que o Brasil foi colonizado, Pedro Álvares Cabral, a Carta de Caminho, o problema aqui da nossa corrupção é um problema cultural. Pode ser que o sistema de capitanias tenha sido um problema, uma questão mal engendrada, mal colocada. Eu concordo que pode ter havido uma coisa, um elemento ruim. É verdade. Mas até quando nós vamos nos lamuriar por isso? Nós estamos estou aqui entre empresários responsáveis, de destaque no cenário nacional, gente que conhece a economia brasileira. Nós estamos entre as 10 economias do mundo, tá certo? Até quando nós vamos nos lamuriar por isso? Nós temos que assumir as rédeas do nosso país, tá certo? Nós temos que ir para a cadeira do terapeuta, resolver este problema de séculos atrás e assumir o controle dos nossos destinos. Isso já aconteceu, ficou lá para trás, tá certo? Se a criança tomou uma palmadinha do papai e da mamãe, certo? Ela vai na cadeira do terapeuta, resolve esse problema. E nós tivemos problemas com a nossa colonização séculos atrás, e para ser resolvido, nós temos que seguir em frente. Temos gente muito competente aqui dentro do nosso cenário e precisamos seguir em frente. Não podemos ficar nos lamuriando porque tivemos problemas culturais com Pedro Álvares Cabral em 1500. Chega desta lamúria, certo? Nós precisamos encontrar caminhos para que, com planejamento, o Brasil se liberte deste tipo de coisa. Precisamos de uma política pública anticorrupção, precisamos de educação de qualidade, precisamos conscientizar a sociedade.
precisamos de representação política de alto nível, tá certo? Precisamos de transparência. Nós somos um dos signatários da Carta dos Governos Abertos, né? Então, nós precisamos de governança transparente, participação da sociedade, melhoras na representação política, a construção de um grande pacto nacional envolvendo o poder público, a sociedade e o setor privado, para que nós possamos evoluir. Nós temos problemas graves, meus amigos, em relação aos partidos políticos. Lá atrás, proibiu-se a participação empresarial nas campanhas. E isso foi uma decisão, naquele contexto, acertada, que as empresas participem das campanhas, porque a situação estava grave, séria, calamitosa, e aí se instituiu o fundo eleitoral, né? E do jeito que a coisa está hoje em relação ao fundo eleitoral, não está funcionando bem. Por quê? Porque os políticos do Congresso Nacional aumentam os valores do fundo eleitoral de uma maneira desrespeitosa à vontade da sociedade, sem critério, tá certo? E chegamos ao ponto de termos hoje o maior fundo eleitoral do planeta. Não há critérios, não se respeita a sociedade, não se presta contas disso, tá certo? Os partidos políticos, eles são geridos por coronéis, não há accountability, não há compliance nos partidos políticos, não há democracia intrapartidária, existe um problema seríssimo do ponto de vista legal nos partidos políticos. Nós precisamos de uma reforma partidária. Eu não sou favorável à inclusão dos partidos. Dentro do nosso sistema constitucional, eu acredito na democracia pelos partidos. Nós precisamos reformá-los. Nós precisamos enxugar o número de partidos. Mas nós precisamos de governança nos partidos. Nós precisamos respeitar o espaço das mulheres na política. Precisamos garantir o número de cadeiras para as mulheres na política. Nós precisamos de alternância de poder dentro dos partidos. É necessário que haja democracia efetiva nos partidos. Nós precisamos de uma verdadeira revolução nos partidos. Mas do jeito que a coisa funciona hoje, não é possível. Outro dia queriam fazer uma mega anistia aos partidos, porque eles queriam virar a mesa e simplesmente resolver não cumprir a lei. Eles fizeram a lei, eles aprovaram a lei e eles resolveram, não vamos virar a mesa e não vamos cumprir a lei. Como assim? Eu e todos vocês pagamos imposto de renda, cumprimos a lei, somos mortais. Por que os partidos políticos não têm que cumprir a lei como todos nós? Se a lei é igual para todos nos termos da Constituição, por que os partidos políticos não são iguais a todos? Ao final, o Instituto Não Aceita Corrupção, o Movimento Transparência Partidária, Transparência Internacional, Educafro e tantos da sociedade civil, nós nos organizamos, nós lutamos e conseguimos aplacar esta virada de mesa. Foi difícil essa luta, tá certo? É necessário que a sociedade grite. Nós pautamos a imprensa e a imprensa todos os dias colocou com letras garrafais: patifaria, 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 patifaria. E este preço político alto, com esse preço político alto, nós conseguimos reverter essa situação. Foi muito difícil, mas essa luta nós vencemos. Mas é necessário que essa situação não dependa de iniciativas quixotescas de momento. Não é? É necessário que haja uma mudança, que a sociedade cobre esta mudança. Uma reforma política, eleitoral. Não é? Nós temos um problema grave de patrimonialismo, de nepotismo, o uso do poder visando o alto benefício. Agora querem derrubar as quarentenas instituídas pela lei das estatais. Né? Vejam que na Petrobras, aquilo que foi estabelecido pela lei das estatais, a Lei 13.303, aquilo está refluindo. Estão querendo eliminar as quarentenas.
Já nas deliberações da diretoria, do conselho da Petrobras, já há decisões não unânimes, já estão contratando gente com processo por corrupção. A situação é bastante delicada, né? Quanto custa a corrupção? Meus amigos, eu não sei quanto custa. Falam em 100 bilhões, 200 bilhões, esses números todos são, do meu ponto de vista, bastante discutíveis. O que eu sei é o custo de não punir a corrupção. A impunidade tem um custo devastador, tá certo? Então, meus amigos, fechando aqui o que eu queria apresentar a vocês, algumas provocações, nós precisamos de uma reforma político-partidária. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, eu acredito em mandatos para os ministros. Eu acredito na necessidade de um sistema autorregulatório. Em novembro, os Estados Unidos, a Suprema Corte Americana, estabeleceram um código de ética para os ministros da Suprema Corte. Nós deveríamos seguir este exemplo. A ministra Rosa Weber, antes de sair, promoveu mudanças no regimento interno, mudanças positivas, estabelecendo limites ao tempo de vista, estabelecendo limites à questão das decisões monocráticas. Essas mudanças precisam ser observadas. Eu penso que um sistema autorregulatório no Supremo seria importante, não é? Nós precisamos de mais transparência para melhorar as condições do exercício para conter a corrupção, né? Precisamos observar os cases bem-sucedidos que eles mostram nas democracias estáveis, nós temos menos desigualdade, melhores políticas públicas, menos corrupção. Precisamos proteger os denunciantes. A proteção ao denunciante é absolutamente relevante para que tenhamos melhores condições de combater a corrupção. Fortalecer o Ministério Público e demais instituições, isso dá melhores condições de controle à corrupção, né? O ministro Flávio Dino, ele vai tomar posse como ministro do Supremo, está para tomar posse, né? E assim se recompõe o Supremo Tribunal Federal. Mas eu pergunto, que legado Flávio Dino deixa no Ministério da Justiça no enfrentamento à corrupção? Não vejo um grande legado. Todo respeito ao presidente Lula, tomou posse como presidente da República, mas o que foi apresentado como plano estratégico de combate à corrupção? É necessário que o presidente da República tenha como política pública, como prioridade, o enfrentamento à corrupção, que se capitaneie esse processo, que se construa este grande pacto nacional envolvendo o poder público, a sociedade, o setor privado, né? E mesmo no âmbito do setor privado, falei sobre as empresas, é necessário que as empresas invistam. Nós tivemos recentemente os 10 anos da lei anticorrupção, né? Evoluímos em relação ao compliance? Sim, evoluímos. Nesses 10 anos, você pode dizer que não. Houve avanço, mas nós estamos longe do ideal, né? Nós precisamos melhorar muito em relação a isso, porque o compliance não está inoculado no DNA dos negócios. É necessário avançar muito em relação a isso, né? Nós precisamos avançar muito, melhorar muito, porque isso ainda não faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. Os partidos políticos não querem saber de compliance, não querem saber de integridade. E apesar da lei anticorrupção ser aplicável a todas as pessoas jurídicas, nós sabemos que partidos políticos não querem saber disso, organizações esportivas não querem saber disso, por exemplo, e muitas outras pessoas jurídicas não estão ainda observando a lei anticorrupção. É necessário trabalhar para que ela avance mais e nos próximos 10 anos, tenhamos mais motivos para comemorar. Então, algumas observações que eu queria trazer para vocês. Temos muito a falar a respeito do tema dos desafios do combate à corrupção. Modestamente. Esse tema é sem fim, né, Roberto? Infelizmente é sem fim. A gente vai seguindo, e você falou aí de planos, de política pública, né? Ultimamente, né, durante as campanhas que a gente tem visto, né, nas campanhas políticas, principalmente perto das eleições,
A gente não vê a apresentação de um plano, a gente vê só ataque. Você fez isso, você fez aquilo, casou, descasou, roubou, mas ninguém apresenta um plano. E seguimos assim, né? A gente não tem um plano estratégico, né? Não temos uma apresentação, olha, minha proposta é isso. Então, fica difícil até para a população cobrar, porque não foi apresentado nada. Então, vou cobrar o quê? Né? E você falando É. aqui de mundo, a gente tem a possibilidade agora, com a tecnologia, de atravessar o oceano. Né? Então, nós temos pessoas, inclusive, de Portugal nos assistindo, para poder eu acho que é isso mesmo que a gente precisa, ir tentando encontrar soluções, né? Inspirar e nos unirmos, né? Porque a DCE é um espaço de diálogo e de inspiração para os empresários, que a gente não se sinta, que eu acho que muitas vezes, Roberto, o empresário se sente muito solitário, né? Numa disputa, numa briga até injusta, né? Poxa, recolho os meus impostos, faço tudo certinho, e o outro que chega com a mala, feito você falou, passa na minha frente e sai bonito na foto. Né? Então, se sente injustiçado, se sente levado a seguir esse caminho da corrupção. Então, a importância, né, do Instituto Não Aceito Corrupção em também, junto com a DCE, fortalecer as ações contra a corrupção, de estarmos juntos, né, e encontrar soluções. Você tem aí agora uma premiação, né, do Instituto Não Aceito Corrupção, que eu acho muito importante valorizar quem está agindo dessa forma. Muito bom. Gostei dessa sua colocação, Gigi. Queria trazer dois pontos em relação a isso. Primeiro, justamente a questão do prêmio, né? O Instituto, desde 2016, ou seja, há 8 anos, ele se preocupa com essa questão relacionada ao prêmio, né? O que é o Prêmio Não Aceito Corrupção? Como que ele começou? Quais são os propósitos? E como foi a evolução? E o que nós teremos aí em breve, como você apontou, né? Nós, em 2016, nós pensamos no Prêmio Não Aceito Corrupção, imaginando trabalhar esse assunto no âmbito acadêmico, no âmbito dos alunos de graduação e pós-graduação, oportunizando a eles a possibilidade de apresentar ideias inovadoras, criativas, disruptivas, de aprimorar o combate à corrupção no Brasil. Né? Apresentar proposições para que o combate à corrupção evoluísse. E desde a primeira edição, né, que foi, como eu disse, em 2016, os trabalhos vencedores, os dois trabalhos premiados, um deles foi aproveitado e se transformou na medida 36 do pacote das novas medidas contra a corrupção, que foi apresentado publicamente pela Fundação Getúlio Vargas e Transparência Internacional, o maior pacote já apresentado no mundo contra a corrupção. As 70 novas medidas que foi apresentado pela Transparência Internacional e FGV. Se você observar ali a medida 36, é o trabalho premiado na primeira edição do prêmio. O que nos mostra o quê? Que quando você oportuniza situações como esta para que os alunos, o mundo acadêmico, possam apresentar essas sugestões, isso frutifica. Né? Então, nós começamos, Gigi, com o mundo acadêmico, alunos, de categoria academia, que é, digamos, a categoria raiz do prêmio, e isso foi evoluindo. Né? Nós acrescentamos, trouxemos a categoria tecnologia e inovação, também voltada para os alunos, para que soluções tecnológicas, protótipos, ideias, aplicativos, também pudessem ser apresentados, e essa categoria foi mantida, está na 4ª edição do prêmio, cuja premiação vai acontecer agora no dia 25 de março, a partir das 19 horas, no plenário JK da Assembleia Legislativa, onde todos desse evento, desse webinar, estão convidados, 25 de março, a partir das 19 horas, presencialmente ou por meio digital, tá?
E, além dessas duas categorias, nós expandimos também para o mundo profissional. Nós teremos também, vamos premiar também a categoria experiência profissional, para que a vivência profissional também pudesse trazer ideias, e essa é uma categoria nova dessa edição. Boas práticas de governança, tanto no âmbito privado como no mundo público. Essa é uma categoria que já está desde a segunda edição, também excelente, ótimas ideias têm sido apresentadas. E também as categorias jornalismo investigativo e jornalismo local. As melhores reportagens dos jornalistas que desvendam casos de corrupção. Jornalismo investigativo para o jornalismo nacional e jornalismo local, né? Os pequenos veículos locais que também contribuem para isso. Portanto, nós teremos essas 6 categorias e, por sugestão do nosso querido Merval Pereira, que fez parte do comitê de moldagem do prêmio, nós teremos nessa edição o grande prêmio, né? Dos 6 vencedores das 6 categorias, escolheremos o vencedor do grande prêmio. E também faremos uma menção honrosa para integridade no esporte. Tá? Então, o prêmio se dedica a tudo isso para semear, para trazer novas ideias, para aprimorar o combate à corrupção. Agora, você falou, Gigi, em relação a essa questão, em ano de eleições, de nós trazermos toda essa preocupação em relação a melhorar tudo isso. E pensando nisso, há 2 anos, nosso núcleo de pesquisas trabalhou essa questão, coordenado pela professora Rita Biazon, que é um quadro muito importante do Instituto, e nós divulgamos a primeira pesquisa Percepção Cotidiana da Corrupção, com a ideia de colocar na cabeça do eleitor a preocupação, estimular na cabeça do eleitor a preocupação de, em ano eleitoral, ele se preocupar muito com o tema corrupção na hora de definir o seu voto. Este é um assunto de extrema relevância quando ele vai refletir sobre o voto. Então, o projeto é o seguinte: a cada 2 anos, em ano de eleições, nós divulgaremos a pesquisa Percepção Cotidiana da Corrupção. Então, nós melhoramos esse questionário, estamos com o questionário pronto, parceria com a Ágora Pesquisa, um grupo sólido de pesquisa. Em maio, nós vamos divulgar o resultado dessas pesquisas, com o objetivo de contribuir para o amadurecimento dos eleitores, dos cidadãos brasileiros. E a cada 2 anos, ou seja, em 2026, repetiremos, e a ideia é que essa parceria se perenize com a Ágora Pesquisa, para que o Instituto contribua perenemente com o amadurecimento dos eleitores em relação ao tema da corrupção. Doutor Roberto, Pois não. o Francisco Hirota, ele faz parte aqui da DCE, e ele comenta sobre um livro importante aqui no chat, O Nobre Deputado. Esse livro É do Marlon Reis. Marlon Reis, não é? Não, do jornalista Carlos Alberto de Franco. Ah, Carlos Alberto de Franco. O Carlos de Franco é colunista do Estadão, não é? Isso. Ele já deu palestra para nós aqui, uma palestra espetacular, falando o que é hoje a mídia, o que está acontecendo no mundo do jornalismo, né? Foi uma palestra incrível. Então, o Hirota comenta conosco sobre esse livro, O Nobre Deputado, né? Então, acho que é um ponto aí também que ajuda bastante. Mas, Adalberto, eu acho que o Roberto está certo. Ele foi entrevistado. Foi entrevistado. Ele foi entrevistado. Eu estou vendo aqui a informação. Foi entrevistado pelo Carlos porque O Nobre Deputado é um livro do Marlon Reis. Isso mesmo. Isso aí. Tá correto. Isso aí. Ele foi entrevistado. Então, ele recomenda para nós aqui no chat que a gente olhe esse livro, porque tem aí essa observação. Sim, Marlon Reis, que é uma pessoa extraordinária, é o pai da lei da ficha limpa, ex-juiz, né? E o Marlon é uma pessoa brilhante. Pois Isso aí. Sim, o livro é excelente. O caminho, eu acho que é esse mesmo, né, Roberto? É a gente inspirar as pessoas e tentarmos estarmos juntos para poder nos apoiarmos, porque senão você fica naquela síndrome de solidão mesmo, né? E de desânimo, né?
Aliás, nesse caminho, Didi, deixa eu aproveitar essa seleta presença nessa manhã. Eu queria convidar todos e todas, não tenho ideia aqui que eu não consigo olhar, estou aqui na telinha, não sei quantas pessoas estão nos assistindo Nós agora. estamos Quantas com pessoas? 40 pessoas. 40. Eu queria fazer um humilde, modesto convite a esses 40 brasileiros que estão nessa jornada aqui. Eu queria convidar todos vocês, todos e todas, a me seguirem no Instagram, tá? Roberto Livianu Oficial. Queria convidar vocês a me seguirem no Instagram, assim como convidarem a seguir também o Não Aceito Corrupção, tá? Será uma honra para nós que vocês nos sigam, que nós nos conectemos, para que nós possamos prosseguir essa jornada unidos, porque se nós dermos as mãos, nós vamos nos fortalecer. E queria reiterar o convite, 25 de março, a partir das 19 horas, eu já conversei com a Vici, para que a gente possa trazer vocês, que estamos juntos lá no plenário da Assembleia, vamos ter o evento da premiação, e vamos apresentar os vencedores da quarta edição do prêmio. Nesse evento do dia 25, para nós tem uma importância muito grande, além de ser o evento da quarta edição do prêmio, é o evento de largada, de celebração dos 10 anos do Instituto, que nós vamos comemorar no ano que vem. Né? Ano que vem o Instituto completa 10 anos de vida, nós vamos ter aí o nosso 10º seminário, a quinta edição do prêmio, nós vamos ter o segundo perfil, Davi, Padre Davi, não aceito corrupção. O primeiro perfil é Roberto Livianu, o de Uruguai, oficial. Roberto Livianu, oficial, e não aceito corrupção. Tá certo? Então, dia 25 de março, além de ser o prêmio em si, é a largada para a celebração dos 10 anos do Instituto Não Aceito Corrupção. O 10º seminário, quinta edição do prêmio. Nós fomos convidados pela OCDE a montar um seminário no Fórum Global em Paris, em março. Estaremos lá, o Instituto estará participando do Fórum Global em Paris, em março de 2025, sendo acompanhados por mais de 1.000 pessoas do mundo todo, produzindo um seminário pelo Instituto Não Aceito Corrupção, honrando o Brasil em Paris, no Fórum da OCDE. Tanto o Instituto, nos 10 anos, nós vamos lançar um livro contando os 10 anos do Instituto, vídeo. E é importante vocês saibam que faz parte do Instituto Não Aceito Corrupção, do nosso board, o ministro Miguel Reale Júnior é nosso conselheiro, o ministro Renato Zanini Ribeiro, foi ministro da Educação, Fernando Zé da Costa, que foi secretário da Justiça até o final do último governo, Zé Renato Nalini, que foi presidente do Tribunal de Justiça, é do nosso conselho, Fernando Lotenberg, que é comissário na OEA, Kátia Brembate, presidente da Abrage, essas pessoas todas integram o board, Maria Tereza Sadek, que é diretora do Instituto. Portanto, o Instituto ele é pobre em recursos financeiros, infelizmente, mas é rico em quadros humanos. Né? Então, vocês estão todos convidados a estarem conosco no dia 25 de março, será uma grande honra, um grande privilégio para nós. Nós comentávamos sobre isso, né? Sobre as similaridades. Né? Aqui na DCE também, a parte financeira, muitas vezes, nós estamos aí tentando melhorar e correr atrás, mas a participação, as pessoas que compõem os associados à DCE é o que a gente pode ter de melhor no mundo, né, Roberto? São as pessoas que estão próximas e trabalhando com essa sinergia. Né? Nós temos aqui hoje quem está patrocinando esse café da manhã é a LCA Lolato, que é uma empresa de representação comercial de resinas plásticas para embalagens e que está nos apoiando aqui. Então, são empresas que buscam trabalhar, né, dentro da linha anticorrupção, ajudando nesse caminho de melhorar e de estarmos aí juntos. Acho que é importante cada vez mais. Ontem, estava comentando com a Adalberto também, a DCE tem 60 anos, e ontem também teve os 60 anos do CIE. Nós temos aqui empresas que trabalham com formação de jovens, porque é muito importante. Se nós não começarmos cedo com essa educação, nós não vamos conseguir mudar a cultura, né, do país. Então, é muito importante o Crescer, o CIE e tantas outras instituições
que cuidam da formação dos jovens. E nós, empresas, temos que dar continuidade, porque muitas vezes a gente fala que essas instituições preparam os jovens e o tráfico os adota, né? Então, porque nós, empresários, muitas vezes não acolhemos esses jovens. Então, que a gente abra espaço aí para acolher os estagiários, menor aprendiz, dentro das empresas também, para dar continuidade a essa formação integral que essas instituições nos deram. Nós temos aqui, a DCE tem representação em vários países, em vários estados do Brasil. Estamos aqui, o pessoal do Rio Grande do Sul nos assistindo, o pessoal do Norte. Então, acho importante que, mais do que assistir, a gente saia daqui, Roberto e Adalberto, com um propósito de não aceitar a corrupção. Não é, mas um pouquinho só, meia mentira pode. Não, não pode, não é só um pouquinho, né? O Sérgio estava dizendo aqui que estava com o embaixador da China que falou, não, igual você disse aqui no começo, né? Que a corrupção é a graxa que movimenta as engrenagens. Não, ela não movimenta, ela trava as engrenagens, é o contrário. Exato. Então, que a gente saia daqui com esse propósito e com essa firme certeza que a corrupção não é graxa, ela é um entrave. Doutor Roberto, não sei se o senhor já leu, mas um padre recentemente recomendou que há 10 anos atrás, um livro impactante, no século X, no ano preciso de 1049, um livro chamado Gomorra, de São Pedro de Damião, né? E ali ele fala da corrupção, também no mundo eclesiástico, na sociedade imperial, as orgias, o que se comprava de penitência e difamação a quem resistia a isso, né? Então, você vê, há 1000 anos isso acontecia, talvez há 2000 anos, há 3000 anos, né? Mas o importante aqui é que, naquele momento, eles conseguiram reassumir o controle, né? Tinham penitências inclusive, óbvio, era a igreja, não falava de matar ninguém, mas, assim, penitência até pão e água, para que isso pudesse ter uma reflexão e, a partir dali, cargos eram dados, etc. Papa Leão IX, por causa desse apoio, eles conseguiram reassumir o controle de algo que estava um caos. Estava que nem ele fala de Gomorra, em função da Bíblia, né? Das cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas, né? Então, só para fazer uma parênteses aí. Deixa eu fazer um comentário. Você falou eu do estou Papa. preocupada com o seu horário, Roberto. Não, mas eu quero fazer um comentário antes de encerrar. Eu estou lendo o Papa Francisco, né? Que é uma pessoa que muito profunda admiração por tudo que ele tem feito pelo mundo, tá? Pelas posturas que ele acha que tudo que o Papa Francisco tem feito, eu admiro profundamente, né? E eu acho que existem questões que transcendem a uma religião, né? E o Papa Francisco tem sido uma pessoa extraordinária e tem sido uma pessoa importante para a Igreja Católica e vai deixar um legado fundamental para a Igreja. Bom, eu vou só pedir aqui para o padre Valdeir encerrar, porque ele não conseguiu abrir, né, a reunião, ele encerrar, e a gente tinha um compromisso aqui com o Roberto de liberá-lo às 9 horas, porque ele tem outro compromisso e todos nós também. Então, padre Valdeir, por favor. Parabéns, Roberto, pela apresentação, né? Dizer uma coisa que nós estamos vivendo o tempo da quaresma na igreja, né? E o tempo da quaresma, os 40 dias, né, que você é chamado a fazer oração, penitência e jejum, quanto mais você faz, mais você é tentado. Mais tentada ela é. Então é um grande desafio, né? Não só na religião, mas como na economia também, né? E a luta, ou seja, para ser realmente fiel, né, ou seja, a Deus, e ser fiel aos princípios éticos, morais, né, ou seja, são fundamentais na vida de um ser humano.
E muita coisa a gente aprende de berço. Eu acho que hoje a gente precisa também, ou seja, tentar, ou seja, valorizar a família o máximo que a gente pode, porque se a família não é valorizada, ou seja, outras coisas, inclusive uma delas a corrupção, a educação e assim por diante, né? Então, parabéns mesmo pelo teu trabalho, né? Ou seja, que Deus continue te iluminando, né? Te dando que Ele te confiou, né? Porque isso daí a gente vê como uma missão de Deus na nossa vida mesmo, de ser, né, esse sinal diante desse mundo tão difícil, né? Hoje ele diz assim, né? Estamos procurando um sinal. Aí Jesus fala assim, não, mas o sinal sou eu, né? Sou eu que sou o filho de Deus, né? Quer sinal maior do que Jesus? Não. Eles queriam um grande acontecimento, uma grande coisa. E o maior sinal é o próprio Jesus, né? O maior sinal é aquele mais pequeno e que mostra para nós, ou seja, que as grandes coisas, né? Nunca se começa pelas grandes coisas, começa pelas pequenas. Então, convido a rezar um Pai Nosso e depois eu vou dar a bênção e pode ter certeza que a gente vai estar sempre rezando por você também para que você continue tendo força nessa missão que você recebeu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de Filho e Espírito Santo. Amém. Muitíssimo Muito obrigada bem. pela bênção, muitíssimo obrigada, Roberto, pela sua disponibilidade, por compartilhar conosco, e vamos formando essa cadeia do bem comum acima do bem individual, que a gente possa cada vez mais chamar mais pessoas para estar conosco. Obrigada a cada um de vocês que esteve conosco nessa manhã, que tenha sido uma manhã de inspiração e de coragem para seguir não aceitando a corrupção. Obrigada, Roberto. Obrigada, Adalberto. Obrigada, Foi um Padre Valdeir. privilégio para mim. Espero vocês no dia 25 lá na Assembleia. Um abraço a todos e todas. Até mais. Obrigada, Um obrigada. abraço, tá, tchau. Tchau, tchau. Até logo.